Boa tarde, pessoal, tudo bem? Começa aqui com uma nova live, certo? Primeira tentativa. Desculpa aí se eu gaguejar um pouquinho, certo? Primeira live da Biomet, certo? Só esperando o pessoal chegar, certo? Então a gente vai começar com uns assuntos de mitose e meiose, que foi sugestão da live convite da professora Tereza. Espero ela entrar também, certo? Então, só aguardando o restante do pessoal chegar. Ó, Elielson aí, entrou. Diga aí, Elielson. Beleza? Certo? Só esperando mais o pessoal chegar. Uma das coisas que eu vou futuramente ir publicando no Instagram vai ser sugestões, né? Como essa vai ser a primeira vez, pode ser que eu esteja mais disponível, a professora Tereza também, ver outras pessoas e até mesmo outros horários para participar. Que eu acho interessante que toda e qualquer toda e qualquer possibilidade de estar passando conhecimento, auxiliando aluno, para mim eu acho bem benéfico, certo? Então, a gente está tendo essa iniciativa, né, de fazer, primeiramente, engatinhando com a live no Instagram, né, que a maioria do pessoal, dos alunos, tá na plataforma do Instagram, certo? Mas quem sabe, futuramente, dependendo se ficar rotineiro, se vocês estiverem gostando do jeito que a gente está fazendo as aulas aqui, pode ser futuramente que o Biomet ele vire um canal, não sei. Tudo vai depender do feedback de vocês. Então, esperamos o pessoal começar. Sim, gente, eu tô aqui com o meu notebook aberto. Caso vocês não consigam mandar perguntas sobre biologia, matemática no Instagram mesmo, eu tô com o meu WhatsApp e o meu Facebook também aberto. Então, vocês podem mandar perguntas pelas essas duas plataformas, certo? Que aí eu vou estar respondendo. Ok? No caso, Adriele. Boa tarde, Adriele. Rosana, tudo bem? Então, ver aqui se tem gente já conectado. O pessoal da tarde. Fala, primo. Beleza? Pessoal que for tá preocupado, que professor, o senhor começou uma live de tarde, eu sou do turno da tarde. Eu vou ver um jeito de gravar. Essa live para ficar disponível. Diga aí, Jonathan, beleza? Bom, sugestões que o pessoal me passou sobre assuntos de biologia, assuntos de matemática. Eu acho que o pessoal está com vergonha, não entendeu mais ou menos a iniciativa sobre o que eu estou querendo fazer com essas lives, com a professora Tereza, professora de matemática do Absoluto, Colégio Curso, minha companheira de trabalho, de tirar dúvidas com o pessoal, foco, dúvidas de escola, do Enem, da EAJ, né, que é a Escola Agrícola de Jundiaí. Então, pode mandar as dúvidas, a gente vai tentar responder na medida do possível. Diga aí, Júlio, beleza? Um salve aí pra Viviane, certo? O povo aí do Rio. Não só o Biomet agora tá no Rio, viu? Leônidas, diga aí, boy, beleza? Bom, das sugestões que o pessoal me mandou, o pessoal tem dúvidas sobre ciclo de reprodução. Valeu, Júlio. Ciclo de reprodução de mitose e meiose, certo? Também mandaram dúvidas sobre especiação, certo? Que é um caráter já vinculado à genética. E também me perguntaram sobre, caso para o canal, né? Me perguntaram sobre probabilidade.
certo? Então esse aí vai ser o link entre eu e Tereza, onde a gente vai estar assessorando a parte de probabilidade dentro de genética. Mais especificamente, genética clássica, no caso, a genética mendeliana, no caso, primeira lei e segunda lei de Mendel, ok? Então, vou me arremetendo aqui rapidinho a biologia. Que é isso, famosinho nada, é tudo em prol de vocês. Diga aí, Jackson, beleza? Tô esperando esse X1 até hoje, viu? Então vamos lá. Tô aqui com alguns exemplos rapidinhos para mostrar para vocês, certo? Onde a gente vai estar falando sobre mitose, tá? Depois meiose. Assim que eu tiver link aí com a professora Tereza, que eu acho que ela deve estar na escola agora, onde a gente vai estar vendo o ciclo celular. A gente vai estar vendo sobre qual é a função e o intuito sobre mitose. Gente, mitose e meiose nada mais é do que reprodução celular. É quando você tem uma célula que ela está nas suas plenas atividades corriqueiras, certo? Que é síntese, comunicação entre célula a célula, produção de matriz extracelular, tudo isso é atividade normal da célula. Quando ocorre... Professor, dá licença, peraí. Um hino de professor... dá licença porque você vai gravar o vídeo, já vai estar sendo gravado. Bom, como eu estava dizendo, então, quando acontece algum evento, algum fenômeno onde a célula sente a necessidade de reprodução, no caso, a gente está falando agora primeiramente de mitose, certo? Divisão mitótica, ou no caso, para simplificar, vocês sabem que eu gosto muito de simplificar, faço analogia, é o fato da célula produzir clones, indivíduos geneticamente idênticos. Então o que acontece? Essa célula, ela, por exemplo, vou pegar o exemplo da célula da pele. Quando você se corta ou a célula descama por excesso de sol, ou até mesmo pelo cotidiano mesmo, a célula morre, descarta, ela se solta da restante. Então, aquela lacuna que deveria estar... Saudades, Bárbara, tudo bem? Não, eu já avisei que tá o pessoal no nono ano, eu já tô ao vivo já, eu já avisei. Fielmente, vocês sabem que eu não me atraso nas aulas, então live também não vai ser atrasada. Deu 2h30, eu já tô entrando. Mas voltando, então o que acontece? A célula, quando ela está se dividindo, certo? Ela vai precisar de um evento para que ela se divida. Que no caso, uma lesão da pele, um descamamento dessa pele. O que acontece? Ela para de fazer tudo que ela estava fazendo e ela entra num ciclo de reprodução, certo? Então, o que acontece? A gente vai ter o corriqueiro, o normal que a célula faz, que nós chamamos de intérfase, certo? A intérfase é o que de natural a célula faz todo dia. Sintetiza, se comunica, transporte de membrana, interação célula a célula, tudo isso é normal dela, isso é intérfase, certo? Então o que acontece? Quando ocorre algum evento, um salve aí pro nono. Então o que acontece? Quando a célula começa, ela sente esse estímulo, ela recebe um estímulo de reprodução, certo? Por exemplo, um lesionamento da pele. Vou ficar com esse exemplo. Você vai lá e se arranha ou se corta. O ato de você se feriu é a comunicação, é o gatilho para induzir a mitose. Então, digamos assim, aqui são duas células juntas, meus dedos são duas células juntas, elas se separaram, certo? Por um corte, alguma coisa assim do tipo. Então o que acontece? Esse ato delas se separarem bruscamente vai induzir a divisão celular.
Então, essas células aqui, elas vão criar células para preencher esse vazio aqui, ó, certo? Então, elas vão se juntar de novo, mas criando agora um clone. Esse evento nós chamamos de mitose, e ela é subdividida em etapas, que no caso são o que a gente chama de gaps, certo? Traduzindo bem literalmente, não manjo muito dos inglês, né? Gap significa portões, né? Tecnicamente. Então, oi Tati. Oi Ki. O que acontece? Esses gaps são eventos onde vão, etapa por etapa, vão desencadear a mitose. Então, os gaps que a gente conhece, G1, S, G2, aí entra na fase M. Professor, o que seria o gap 1, o S, o G2, a fase M? São as etapas que vão gerar o ciclo celular, certo? Então, no caso, vamos agora para o momento defeitos especiais, certo? Eu vou só trocar a câmera e jogo aqui para o meu Note, tá? Rapidinho. Certo? Então, vocês podem estar vendo aqui, ó. Isso aqui é o ciclo celular, certo? Nossa representação aqui, ó, não sei se vocês estão vendo aqui o cursor do meu mouse, certo? Aqui toda essa volta representa o ciclo da célula, tá? Onde aqui em G1, certo? É o primeiro gap, certo? Por isso que é G. A fase S, G2 e a fase M, certo? Já a gente vai ver cada uma delas. Então, prestando aqui atenção na descrição, quando você tem aqui, ó, o gap 1 ou a fase G1, é o normal da célula, certo? Onde ela vai fazer todas as suas atividades normais. Após isso, ela entra num próximo gap, que é o gap S, certo? Esse gap S, o S significa síntese, que nada mais é do que duplicação do DNA, certo? Então, todo o DNA daquela célula vai ter que ser duplicado, vai ser copiado, tipo um Ctrl+C, Ctrl+V, uma Xerox, do mesmo DNA, certo? Após a síntese, com todo o DNA sendo clonado, sendo duplicado, vai haver um sistema de checagem, que a gente vai ver mais para frente, que seria o que? A próxima fase, o próximo gap, que no caso seria o G2, certo? Então, G2, depois que a célula conferiu que todo o DNA foi duplicado, ele foi clonado, ele vai iniciar o segundo gap, certo? O segundo evento, que no caso seria a produção de novas organelas, aumento de ATP, síntese de proteínas. Então, gente, não é porque duplicou o DNA que vai ficar só nisso. Não. Se ela tem que gerar uma nova célula, um novo indivíduo, todo o maquinário celular também tem que ser dividido. Então, o que acontece? Ele precisa ser todo copiado. Então, mitocôndrias, centríolos, complexo de Golgi, retículo endoplasmático liso, rugoso, ou como vocês podem também estar vendo, retículo endoplasmático granular e retículo endoplasmático não granular, tudo vai ser duplicado, todas as organelas, citoesqueleto, membrana, tudo vai ser duplicado em G2, certo? O próximo evento, depois que está tudo checado, tudo bonitinho, tudo copiado, a gente inicia a fase M. Que a fase M nada mais é do que, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, esse Mzinho, ele é subdividido em um M e um C. Oziel, o que é M e C? Esse M vai significar mitose ou meiose. No caso, como a gente está vendo agora a mitose, então vai ser o ato de dividir. Aí ela vai iniciar as etapas da mitose, que a gente já vai falar sobre isso. E esse C vai ser a citocinese. É o ato de a célula agora ela vai se dividir em duas.
é o que a gente chama na biologia de estrangulamento da membrana. Então ela vai se dividir em duas e voltar a ser duas células, cada uma com seu material divididinho, ok? Então no caso é a divisão, certo? Defeitos especiais. Aqui. Voltei. Acaba feio da bexiga. Então, gente, basicamente o ciclo celular é isso. Nada mais é do que a célula, ela está fazendo as suas atividades normais, vem uma resposta externa para dividir. Então, ela passa um longo tempo em G1 para depois iniciar SG2. Então, ela vai primeiro no núcleo, pega a sua cadeia de DNA, divide tudo bonitinho, depois checa se está tudo ok. Ah, professor, e se acontecer um erro na hora da duplicação? O ciclo para, certo? E vem um aglomerado de proteínas chamadas de checkpoint, certo? Igual os videogames de antigamente, tem o ponto de salvamento no meio do jogo. Pronto, daí ponto de checagem, checkpoint. Então a célula tem uma coisa parecida, só que ela para o ciclo, aí passa uma varredura todo o DNA para ver se está bonitinho. Professor, mas ela vai checar o que tanto? Ela vai checar os códons e anticódons, que no caso são aquelas trincas de ácidos nucleotídicos, para ver se elas estão casando, se elas estão compatíveis. No caso, ela vai checar se a adenina está ligada à timina, se guanina está ligada à citosina e assim sucessivamente. Se, por exemplo, você tem uma adenina ligada com a guanina, tá errado. Aí o que ela para o ciclo, ela tira a guanina do códon, que o anticódon seria o DNA mesmo. Então, ela vai ver que é uma citosina, ela vai tirar a timina e vai colocar agora uma guanina. Aí vai casar citosina e guanina. Checou, tá tudo bonitinho, segue para a próxima fase, que é a fase G2. Aí o DNA, o que acontece? A célula está aqui, o seu núcleo, ela começa a dividir o DNA lá dentro, terminou, entra em G2. O que acontece? O G2 ela vai duplicar, ela vai replicar tudo dentro da célula. Por exemplo, se a célula tem 30 mitocôndrias, ela vai passar a ter 60 mitocôndrias. Se ela tem 2 complexos de Golgi, ela vai passar a ter 4. Então sempre número dobrado. Então é normal que a célula ela fique maior, certo? Quando ela checou, tá tudo bonitinho, tá tudo dividido, tá duplo, o que acontece? Ela entra em M. O que é em M? Ela vai acontecer as fases da mitose que a gente vai ver daqui a pouco, que é o caso dela se dividir. Terminou a fase de mitose ou meiose, no caso a gente está vendo aqui mitose, ela vai entrar em citocinese. Professor, o que é citocinese? É o ato da célula se dividir. Então ela está aqui, ela vai fazer esse movimento aqui, ó. Ela vai fechando e solta. Aí são duas células agora geneticamente idênticas, tá? Então, pessoal, é só uma dúvida, assim, porque eu sou bem leigo nessa parte. Tá dando para me ouvir? Se der, dá um positivo aí, porque eu tô bem rudimentado, tô fazendo com o meu celular, o fone do meu celular. Então não sei se o áudio tá legal. Eu tenho receio de vocês não estarem ouvindo, tá muito baixo, tá? Então, só para dar um confere aqui, ver o pessoal. Rapidinho. Tá dando para ouvir? Opa, beleza. Bom, então nenhuma pergunta. Que bom, tá dando para ouvir, né? Alguém não entendeu essa parte do ciclo o ciclo de interfase? Então acho que todo mundo entendeu, né? Então, vamos seguir. Gente,
No caso da fase da prófase, da mitose, ela é subdividida em algumas etapas, que na biologia a gente denomina de prófase, metáfase, anáfase e telófase. São 4 etapas que vão desencadear a mitose, tá? Professor, meiose é a mesma coisa? Mesma coisa, só que tem umas diferençazinhas que já eu vou explicar, tá? Então, o que acontece? A prófase, que é o primeiro evento, vamos lá, vamos seguir o ciclo de novo. Recebeu o estímulo para reproduzir, ela sai de G1 até S. Entrou em S, começou a dividir o núcleo, certo? Todo o DNA fica copiado. Copiou tudo bonitinho, certinho? Indício. Pronto, eu tô falando delas agora. Porque Rosana perguntou assim, a parte que buga são as fases da mitose. Ela eu vou falar agora, bem pausadamente. Agora, não se preocupe, não é 50 minutos corrida. Agora, a gente vai bem mastigadinho a fase da mitose, tá? Então, o que acontece? Terminou de copiar tudo, na fase S, a gente entra em fase 2, gap 2 ou G2. Então, copia todas as organelas de respiração, de digestão, de defesa, de transporte, citoesqueleto, membrana, citoplasma, tudo vai ser duplicado, certo? Terminou G2, passa checkpoint, checando tudo, bem bonitinho. O que acontece? Depois disso, ela entra na fase M, que a gente sabe que é mitose e meiose. Então, professor, qual é a primeira fase da fase M? Professor, fase M da fase M? Não entendi. Fácil. Então, vamos melhorar. Então, inicia a fase M, certo? E depois ela vai entrar numa subfase da fase M chamada prófase, certo? É a primeira fase. É só lembrar, a única das 4 fases que começa com P, de primeiro, é prófase, certo? Então é prófase, metáfase, anáfase, telófase. A prófase é a mais simples, uma das mais simples, tá? No caso, o que acontece na célula durante a prófase? Vai ser o quê? Aqui, digamos assim, professor, isso aqui é a célula? Não, a gente já está no núcleo. Quando a célula começa a desmontar as paredes do núcleo, que a gente chama de carioteca, porque nós somos seres o quê? Eucariontes, nós possuímos carioteca. Nós temos segmentação, compartimentalização celular, certo? Cada setor da célula tem a sua função. Então, o que acontece? Na prófase, a carioteca, que está lá formadinha, ela começa a se desmontar, vários pedacinhos, até ela sumir. E conforme a carioteca ela vai se desmontando, o DNA que foi duplicado, ele começa a se enrolar. Ele começa a formar um tipo de um nozinho, que nós chamamos de cromossomos. Então, a formação cromossômica é feita na prófase, certo? Onde tudo fica lá, parece uma massa, e daqui a pouco começa a aparecer aqueles xizinhos. Não sei se eu vou ter que... É porque eu tava tentando ver um jeito lúdico. Rapidinho. Vou pegar as coisas aqui da minha esposa, rapidinho. Digamos assim. Digamos que essa fitinha aqui seria o DNA solto, tá? Ele tá todo bagunçado, todo desorganizado na célula, certo? Porque não é que ele está desorganizado, é porque tem coisas mais externas que vão ser transcritas em grande quantidade e outras que estão mais no centro, nem tanto, certo? Então, isso é um gancho para outra aula, tá? Mas vamos concentrar aqui. O que acontece? Durante a prófase, o DNA, ele vai o quê? Se organizar bem bonitinho, se enrolando, bem enroladinho, bem pequenininho e bem organizadinho. O que acontece? Tá bagunçado? Não.
Pergunto a vocês, tá fácil de deslocar? Tá, porque ele está condensado, certo? Então ele pode ir para um lado ou para o outro da célula durante a mitose. Então, prófase, prestem atenção, prófase é caracterizada pelo desfragmentar da carioteca, certo? Da membrana do núcleo, ela se desmonta e você tem condensação do DNA. Ele fica condensado em formato de cromossomo. Professor, então, antes de ser cromossomo, como é que ele era chamado? Ele era chamado de eucromatina e heterocromatina, que também é um gancho mais para frente. Mas guarde aí. Então, agora ele é cromossomo. Ele fica mais fácil de ser deslocado, ok? Agora, depois que o DNA foi todo condensadinho em formato de cromossomos, encerrou a prófase. Ela inicia a segunda etapa, que é a metáfase, tá? No caso, a metáfase, ela vai ser o quê? Digamos que, vou pegar aqui um artifício aqui. Chega. Professor Lúdico é outros 500. Digamos aqui que a gente tem vários DNAs, cromossomozinhos organizados, soltos, agora dentro da célula. Lembrando, tá tudo organizado, condensado, dentro da célula. As organelas estão de um lado, o cromossomo está do outro, para poder facilitar a mitose. O que acontece? O DNA ele está condensado em vários cromossomos soltos dentro da célula, certo? Eles estão todos soltos aqui. Digamos que é DNA de partes diferentes do DNA da célula toda, tá? O que acontece? Nas extremidades da célula tem uma organela não embrionária. Chega, faltou. É uma organela que não tem membrana. A gente sabe que todas as organelas elas têm membrana. Por exemplo, mitocôndria tem membrana, lisossomo tem membrana, complexo de Golgi também tem membrana. Oi, Sonja, tudo bem? Faz tempo que eu não te vejo, mulher. Então, o que acontece? Todas essas células, elas têm membrana, com exceção dos centríolos, certo? Os centríolos, eles são basicamente proteína, eles não têm membrana. E eles têm a função de produzir um determinado citoesqueleto, certo? Pessoal aí da primeira série da manhã, isso é praticamente, estou adiantando a aula para vocês, viu? Vocês ainda não viram organelas, vão ver agora. O que acontece? Centrômero, ele vai produzir um citoesqueleto composto de microtúbulos. O que é um microtúbulo? É como se fosse uma estruturinha assim, que vai formar fios, parecendo umas pontes que conectam digamos aqui, ó, tem um centrômero aqui, um centrômero aqui. Não sei se a luz está legal. Um centrômero aqui e outro aqui. Então, esse daqui vai produzir um microtúbulo que vai conectar a esse daqui. E vice-versa. Ele vai encher a célula de vários microtúbulos que a gente chama de fusos mitóticos. Professor, para que serve fuso mitótico? Fuso mitótico serve justamente para conduzir os... Opa, peraí que meu DNA descondensou, peraí. Os fusos mitóticos servem basicamente para pegar esses cromossomos que estão soltos e vão emparelhar todo mundo igual no centro da célula. Vamos imaginar que minha cara, meu rosto é uma célula, tá? Tá quase isso, né? Meu rosto redondo desse jeito, gordo, não, obeso. Então, imaginamos que a minha cabeça fosse o núcleo da célula. Então, eles estão aqui soltos, certo? Com o fuso mitótico, eles vão, ficar centralizados na membrana, certo? Centralizou, a gente
forma o que nós chamamos de placa equatorial. Vão ser vários cromossomos todos emparelhados na linha central da célula, certo? Isso é o que marca a meiose. É o emparelhamento dos cromossomos, tá? Então, emparelhou, fez a placa equatorial, concluiu metáfase. Aí, digamos assim, alguém aqui está se perguntando ou já estudou esse assunto, principalmente meus alunos do pré, né, pré-top, que já viram essa aula comigo, que isso aí é assunto da primeira série, certo? E aí, Laércio, beleza? O que acontece? Fugiu agora. Essa placa equatorial, ela é formada, fechou prófase. Aí vocês estão lendo, estudando sobre mitose, meiose, sobre reprodução celular. Professor, o senhor esqueceu de falar de uma fase muito importante chamada prometáfase. Eu não esqueci. Basicamente, a prometáfase é o final da prófase e início da metáfase. Aí eles veem esse meio. É quando os cromossomos, vou pegar aqui meus cromossomos lúdicos. Os cromossomos, eles estão aqui soltos, aí eles começam a emparelhar. Isso aqui, ó, o ato de ficar no centro, ir para o centro, é o que é a prometáfase. Emparelhou, ficou no meio, metáfase. Indo para o meio, prometáfase, certo? Então, metáfase concluída, formou a placa equatorial aqui no meio, certo? Completou a metáfase. Agora a gente vai para a terceira fase da mitose, que seria a anáfase, tá? Anáfase. No caso, a anáfase é basicamente a separação das cromátides. O que é uma cromátide, professor? No teu o xizinho que forma o cromossomo, aquela coisinha bem bonitinha, isso aqui é um cromossomo, tá? Então, cromátide é um feixe de DNA duplicado. Então, quando o xizinho se separa em dois palitinhos, cada uma dessas aqui é uma cromátide. E vai para um lado, certo? Isso a gente vê bem detalhadinho na meiose. Professor, no caso da mitose, digamos assim, você tem dois xizinhos, tá? Não é tudo igual? Tá tudo copiado, duplicado? Um cromossomo vai para um lado, um cromossomo vai para o outro. O fuso mitótico puxa para as extremidades, certo? Então você vai ter 46 xizinhos, 46 cromossomos, bem bonitinhos, tá? Para cada lado. Então, quando ele se separa, vai 46 para um lado, 46 para o outro, formando células iguais, tá? Então, o ato de separar o fuso mitótico, levando cromossomo para um lado, cromossomo para o outro, 46 desse lado, 46 desse lado, é a anáfase, certo? Então, basicamente, a anáfase é a separação. Emparelhou, metáfase. Aí, separou, anáfase. Terminou de separar, foi para as extremidades, a gente inicia a telófase, a quarta fase. Professor, a telófase é a mais complicada? Não. Na minha opinião, acho que é até uma das mais fáceis. É só você lembrar da prófase ao contrário. Como assim? Não entendi. O que é a prófase? Vamos lá, o que é a prófase? Eu não falei que quando você está com o núcleo bonitinho, ele vai desfragmentar a carioteca, certo? Desfragmentou a carioteca, ela não existe mais. Condensou o cromossomo, prófase. O que acontece? Na telófase é o contrário. Se na prófase a gente condensa o DNA, na telófase a gente descondensa. Você desamarra todo o DNA, ele fica soltinho. Na prófase você desmonta a carioteca. Na telófase você reconstitui
carioteca, certo? Então, o que acontece? Você vai ter o oposto, o contrário da prófase na telófase. Depois que a telófase foi, você vai ter dois núcleozinhos dentro da célula, certo? Digamos assim, vamos de novo, o exemplo, usar minha cabeça como representação. Você tem um núcleo aqui e um núcleo aqui, dentro da mesma célula. Agora, elas precisam se separar para formar uma célula no meio. Aí vem o evento chamado C. A fase C dentro vai ser a citocinese, que no caso aqui você tem a célula e ela vai estrangulando a membrana, separando as células gêmeas ou células filhas, geneticamente idênticas. É como se, por exemplo, a célula está aqui com dois núcleos. Digamos que meus olhos aqui, ó, defeitos especiais. Meus olhos são os núcleos da célula, tá? Ela vai estrangulando, aqui é a membrana, minha mão é a membrana, tá? Ela vai estrangulando, ela vai fechando. Agora cada uma tem o seu núcleo. Aí divide. Isso é citocinese, tá? Terminou a citocinese, concluiu mitose. Aí ela reinicia. Agora cada célula agora vai iniciar as suas atividades normais. No caso, entra de novo em intérfase. Ok? Então no caso, E aí, Gabriel, beleza? Então, no caso, a gente vai ver agora uma coisa é eu estar falando, gesticulando, dando uma de doido aqui. Outra coisa é eu mostrando imagens, tá? Então, no caso, vamos para as fases. Aqui, ó, vamos para os defeitos especiais de novo. Biologia sem defeitos especiais não é biologia. Vira. Então, aqui, ó, gente. Prófase. Formação do fuso mitótico, fragmentação da carioteca e condensação do DNA. Então, basicamente, aqui, ó, não sei se tá, deixa eu focar direitinho. Em cima, cursor, cadê o Zé? O cursor. Rapidinho. Aqui, ó. Aqui é o cursor. Isso aqui seria a representação de uma célula em prófase. Os centríolos vão começar a formar o fuso mitótico, carioteca está se desmontando e o DNA está se condensando em cromossomos. Aqui embaixo, gente, parece um pêssego aberto no meio, mas na verdade é uma célula em prófase, certo? Isso aqui em vermelho seria o fuso mitótico se desenvolvendo. Aqui o núcleo, entre aspas, núcleo. Aqui o DNA em formação, certo? Aqui a gente já vai ter metáfase. Metáfase seria o quê? Posicionamento dos cromossomos na porção central da célula, formando a placa equatorial. Aqui, ó, na representação, aqui, ó, placa equatorial, todos os cromossomos bem alinhadinhos no centro da membrana, no centro da célula. Aqui seria uma foto que eu encontrei de uma célula real em metáfase, certo? Então tudo isso aqui, ó, mais escuro é cromossomo, tá? Tudo formando uma placa equatorial. No caso de anáfase, é a separação das cromátides. Então, aqui no esqueminha, ó, vai uma cromátide para um lado, uma cromátide para o outro, uma cromátide para um lado, uma cromátide para o outro, certo? Tem que ter o mesmo número de um lado e de outro. E aqui seria a foto da anáfase, de uma célula real, tá? Última fase, nós teremos aqui, ó, telófase. É, como eu disse para vocês, não tem errada. Se você entendeu o que é prófase, você entendeu o que é telófase, que é o oposto da prófase. Então, se na prófase você tem condensamento do DNA, o DNA ele vai começar a se enovelar, a se enrolar, na telófase ele se descondensa, ele se desenrola. Se na prófase você tem a degeneração da carioteca, né, que é a membrana nuclear, na telófase você tem a reconstituição da carioteca, ela se reconstrói.
Se você na prófase tem a construção do fuso mitótico a partir dos centrômeros, na telófase você vai ter a desconstrução do fuso mitótico, certo? E por fim, aqui não é bem que eu não vou colocar um slide só para citocinese, aí logo em seguida você tem a separação de duas células filhas, que é a citocinese. Aqui, ó, o esqueminha, e aqui é a célula em telófase. Tá vendo? Aqui os cromossomos estão tudo junto nas extremidades, e aqui é o fuso mitótico se desfazendo, e aí começa a constituir a carioteca. Ok? Voltamos dos defeitos especiais, certo? Então, no caso, tem um macetezinho, meus alunos um pouco mais antigos já conhecem esse macete que eu dei. No caso, o pessoal do primeiro ano que está assistindo agora. Oi, Letícia. Então, no caso, já conhece esse macete para não esquecer a ordem de eventos que ocorre na divisão celular. No caso é prófase, metáfase, anáfase, telófase. Professor, como é que eu consigo me lembrar dessa sequência? Muito simples. É só você lembrar de uma única frase. Prometo a Ana telefonar. Como assim, professor? Prometo a Ana telefonar? Simples. Vamos para os defeitos especiais de novo. Aqui, ó. Prometo a Ana telefonar. O pró de prófase, o met de prometo metáfase, Ana é anáfase e o tel de telefonar telófase. Então, prometo a Ana telefonar. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Certo? Então, você decorou essa frase, você nunca mais vai esquecer da sequência de prófase, anáfase e telófase. Certo? Então, pessoinhas, alguém tem dúvida, algum questionamento, pode mandar via Facebook, Instagram, pode colocar aqui mesmo no comentário do Instagram, do WhatsApp, que aí é a hora que eu tenho feedback de vocês, tá? Então, não sei quantas pessoas ainda estão assistindo. Tia Tereza ainda não apareceu. Pessoas interajam comigo. Como é que eu vou saber se vocês entenderam? Coloca alguma coisinha aí nos comentários. Em pessoas. Então deixa eu checar aqui o Messenger. WhatsApp. Deixa eu voltar aqui e dizer se eu não perdi algum comentário que eu estava explicando. Ah, a Jordana tá aqui, eu não tinha visto. Oi, Jordana, tudo bem? Deixa eu ver aqui. Oi, Esther, tudo bem?
Até já que você entrou agora, faça uma perguntinha aí. Oi, Jordana. Tirei uma dúvida aí sobre mitose e meiose, se você tiver. Rapaz, pra você não fizerem nenhuma pergunta, já vi que todo mundo entendeu, né? Então, vamos prosseguindo. Deixa eu ver aqui no meu teleprompter. Bom, então como a gente já tinha falado sobre mitose e meiose, tá. Ótima pergunta, Rosana. Rosana colocou aqui, professor, geralmente como cai questões no Enem sobre esse assunto? Geralmente vai cair a parte de mitose e meiose. Então, não é isso que eu estou respondendo? Como cai isso no Enem? Geralmente as questões de mitose e meiose, no caso de divisão celular, a maioria delas cai como complemento de questões, certo? Então, geralmente, ela vai te perguntar sobre... Desculpa. Ela vai te perguntar dando um ciclo celular, por exemplo, onde a gente vai ter, por exemplo, questões informando sobre esse tipo de ciclo, as etapas. Então você já tem que ter um conhecimento prévio. Não é que ele vai perguntar o que é prófase, por exemplo. Provavelmente ele jogue uma célula que esteja em um dos eventos. Ela vai estar falando uma questão sobre DNA, coisa e tal. Só que indiretamente você vai saber que ela está em prófase, por exemplo, certo? Por exemplo, eu vou ver aqui um banco de questões que eu tenho aqui rapidinho, de Enem. Coisa rápida. Rapidinho. Pronto. Rápido, só para responder a pergunta de Rosana. Aqui tá pela FUVEST 2014, perdão. E aí, meu bom, beleza? Quanto tempo mesmo, hein? Vamos lá. Vamos aqui para os defeitos especiais, rapidinho. Espera aí. Espera aí que bagunçou aqui. Pronto, voltou. Então, aqui, ó. Não sei se tá dando para enquadrar direitinho. FUVEST 2014. Aí aqui vem dizendo as questões. E, por exemplo, que ela seria mais específica. Aí ela vai estar te perguntando, na sequência, o que está sendo mostrado. Então, aqui, ó. Geralmente a gente vai colocar as fases, em que fases da mitose a célula ela é haploide ou ela é diploide. Professor, o que seria haploide e diploide? É o período que a célula ela é 2N ou N. Mas, professor, o que é N? N é o número de cromossomos, certo? Então, no caso, vai existir momentos que a célula ela é N e tem hora que ela é 2N.
ora ela tem 46 cromossomos, ora ela vai ter 23 cromossomos. Tá certo? Então, Rosana, é mais ou menos assim que a gente vai ter questões sobre o Enem, certo? Aí, defeitos especiais, cortei. Então, geralmente vai ser assim. Ela vai perguntar a carga cromossômica de cada célula. Então, geralmente na prófase, ela vai ser 2N, ela tem carga completa, porque ela ainda está bonitinha, formadinha. Depois, ela duplica o material genético, porque ela não está na fase S. Na fase S, tudo vira ela fica dobrada da parte do DNA. Então ela vai se ela é 2N, ela passa a ser 4N, certo? Se ela é 4N, certo? Ela permanece e depois ela divide, ela vai ficar 2N e 2N. Não é mitose? É o que a gente chama de mitose. Ela é o que nós chamamos de divisão. Ai, me fugiu o nome. Tereza ia me ajudar agora aqui. Ai. Ela é reducional. Quase me faltou. Então, virou blogueirinha agora? Não. Mas, se quiser, você só não usa maquiagem, mas a gente dá um auxílio aí aos alunos. Aí o que acontece? É uma fase reducional. Ela tem carga genética dobrada, então ela tem 46 cromossomos. De 46 ela passa a ter o dobro. Ela vai para quanto? 92. De 92 ela divide em duas células de 46 de novo. Meiose é a mesma coisa, professor? Não, meiose não é isso. Meiose ela é o que nós chamamos de uma divisão equacional. Ela está aqui, 2N, ela passa a ser N, metade da carga, então 23, ela divide para N de novo, e desse N de novo, ela forma, por exemplo, 4 células com a metade da carga. Meiose, gente, é quando a gente caracteriza uma reprodução de gametogênese, formação de óvulos e espermatozoides. Eu vou usar o quê? Eu boiei agora. Se você está perguntando se eu vou ficar usando essa ferramenta, quem sabe? Quem decide são vocês. Se vocês gostaram da plataforma, do jeito, da aula, do assunto, a gente continua. Se não, só na sala de aula mesmo. Ok? Alguém tem dúvida aí antes da gente começar a meiose? Eu nem sei quanto tempo de live tá. Caraca, já tem 1 hora de live. Não é pra todo mundo não. Só ver quem é que tá aqui online. Temos... Ah, tá. Não, maquiagem não. Essa pele de bebê. Essa pele de bebê não precisa de maquiagem. Eu sei, Rosana. Foi Eduardo que passou, porque eu não vi a foto direitinho, eu fui olhar os espectadores e vi que era Eduardo. Mas aí, estão gostando da plataforma? Gente, me dá um feedback, eu tô aqui... Tô vendo só os comentários subindo, mas não tô tendo retorno de vocês. Perguntem. Eu anseio por perguntas. GTT ainda não veio, Tereza. Pô, Minecraft, boy. Eu fazer um negócio tão bom pra vocês. Vocês querem que eu grave gameplay de Minecraft? Pô... Desapontado com vocês.
Quem sabe, não sei. Se der dinheiro. Deixa eu ver. Aquele momento que a live dá uma estagnada para eu checar as mensagens antes de passar para o próximo assunto. Vou sim, vou falar de meiose. Porque começar a falar sobre divisão celular e não falar sobre meiose. Mas não se preocupe não, Rosana, eu vou falar sobre meiose, tá? Tá vendo, gente? Pessoa focada no Enem. Sejam iguais. Eu só tô checando aqui se não tem nenhuma mensagem. E a proposta do Biomet é falar sobre, não só biologia, né? Falar sobre matemática. Eu acho que Tereza tá em sala de aula, ou alguma coisa assim do tipo. Eu chamei ela aqui e até agora nada. Então, diga aí, Leandro, beleza? Eduardo, é o seguinte, a intenção de fazer a live era para ver se tinha espectadores, se tinha galera aí afim, se nas próximas lives eu vou fazer pelo menos uma live por semana, aí a quantidade de espectadores for aumentando e tal, porque o pessoal vai se acostumando, se programa. Por exemplo, digam aí nos comentários aí se um horário melhor para aula, porque, por exemplo, meus horários de folga, que eu não estou dando aula na escola, é segundas e sextas. Então, nesses dias, qual horário que ficaria melhor? Por exemplo, eu só estou com o pessoal da manhã, o pessoal da tarde tá em aula agora, então eles estão assistindo a aula e não estão vendo a live agora. Então, sei lá, uma sexta-feira à noite, 6 horas, 7 horas, dá tempo do pessoal ter chegado em casa? Pode ser. Vejo com Tereza aí a hora se fica bom pra ela. Eduardo, sua cara já é Boku no Pico, viu? Isso aqui é um canal sério, seu sem futuro. Se fosse um Punch, eu ainda ficava calado, mas Boku no Pico. Deixa eu ver aqui. Sem comentários. Rosana, o sétimo horário de vocês é segunda, quarta e sexta, né? Pode ser que se for segunda, quarta e sexta, o sétimo horário, eu posso colocar, por exemplo, 8 horas, 8 e meia a live, sei lá. Ou então eu posso falar com o Tereza pra gente ficar revezando, porque pelo jeito acho que não deu certo a live dupla. Aí eu, por exemplo, deixo fechado meu horário noturno. Deixo fechado nesse horário noturno. Aí contemplo o pessoal da manhã, o pessoal da noite. A maioria dos alunos é coruja. Só vai dormir de manhã, praticamente. Aí ela definiria com vocês um horário para matemática. E a gente ficaria revezando no Instagram dela e no meu. Sério? 3 horas da manhã. Meu filho, eu tenho que estar dormindo. 5 horas eu levanto. Tenha pena de mim. Vamos lá. Então, voltando pro foco, a gente vai falar sobre meiose agora. Gente, no caso da meiose, a gente vai ter a reprodução da célula, só que um detalhe. Mitose geralmente é característica de reprodução restantes. Hoje.
O que acontece? Ela geralmente ela vai durar ela vai ser característica para lives, ó. Vai ser característica para células autossômicas, certo?